tudo o que sabemos. Eu fiquei pensando, Senhor, Davi fala aqui, quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu e nem há outro Deus além de ti. O reconhecimento da grandeza de Deus, por isso o tema dessa palavra de hoje é grande Senhor. Mas o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você aqui, é o que ele fala, conforme tudo que sabemos. Ele diz, eu conheço o Senhor, eu conheço meu Deus. E realmente Davi conhecia. Ele tinha passado por um momento muito ruim de sua trajetória, que foi o assassinato de Urias e o problema gravíssimo de adultério que ele teve com a Betseba. E ele pôde experimentar o perdão de Deus, ele pôde experimentar o amor de Deus, ele pôde experimentar o cuidado de Deus para com ele. Embora muito doído foi o tratamento, vocês sabem, o fruto do adultério Deus tirou, que foi o filho do adultério, Deus feriu a criança. Davi sofreu pela criança, o intento de que mudasse o coração de Deus em relação à sua justiça, mas não teve jeito. Mas uma coisa fantástica de Davi, quando a criança veio a falecer, ele se lavou, vestiu de novo, adorou o Senhor, agradeceu, colocou a comida e reconheceu a vontade de Deus, o cuidado de Deus para com ele. Ele mesmo havia dito, eu prefiro ficar na mão de Deus do que cair na mão das pessoas. Não tem outro lugar para ficarmos senão a mão de Deus. E foi exatamente nesse ambiente, ou nesse lugar de amor e cuidado, que Davi pôde conhecer o Senhor e enaltecer os feitos de Deus para com Israel. Se você pegar aí o segundo livro de Samuel, especialmente o verso 7, ou melhor, o capítulo 7, em todos os seus versos, você vai ver o quanto Davi demonstra, a gratidão, a honra ao Senhor pelo cuidado dele com o seu povo. Nós conhecemos, portanto, a Deus, e nós podemos destacar isso, e nós passamos a conhecer o Senhor à medida que nos colocamos em uma posição ou em condição de relacionamento com Ele. Porque o Senhor Deus é uma pessoa, não é? Deus, Ele é relacionável. Esse foi o intento dele para com a criação. Ele criou o homem conforme a sua imagem, sua semelhança, para ter relacionamento, intimidade, conhecer e ser conhecido especialmente. E nós só vamos conhecer a Deus à medida que nos aproximamos dele. Qualquer outra forma de achar que conhecemos a Deus é mera informação. Por exemplo, se eu me der a conhecer o Senhor, entre aspas, essa ideia de conhecer a Deus, por meio da mensagem pregada apenas por líderes ou grandes homens pregadores, grandes interlocutores com o público, mensagens maravilhosas, eu vou ter informações de Deus, especialmente ou mais mesmo da relação que aquela pessoa que está compartilhando a palavra com Deus, do que propriamente minha pessoal. Tem gente também que busca conhecer a Deus pela leitura de livros, não que seja errado ouvir mensagens, nem muito menos ler muitos livros, mas os livros irão passar a experiência, a visão daquele autor ou de suas percepções acerca de Deus, e não de uma relação pessoal com o Senhor. Eu posso, por exemplo, também achar que vou conhecer a Deus por meio da música, dos louvores. A música e os louvores, comumente, elas transmitem a experiência daquele que
foi inspirado musicalmente para compor a letra e também harmonizar com a melodia, e compartilha aquela experiência com muitas pessoas, mas não é uma experiência pessoal sua. Embora a gente possa chorar pela música, a gente possa ser tocado, mas muito mais e muito profundamente foi quem compôs a letra e quem o Espírito Santo inspirou para vir a música, que a música ela é do céu. Como é que nós então podemos abrir espaço para conhecer o Senhor? Nós precisamos estar nos braços dele, precisamos buscar estar com ele em tempo com Deus. É o que nós chamamos aqui na igreja de TSD, momentos em que nós tiramos para dedicarmos ao Senhor, e quando nos dedicamos ao Senhor, olha que fantástico isso, não é? Pessoalmente ele se dedica a nós, não é? E naquele momento que você fala assim, é tempo sozinho, mas não é um tempo sozinho com você, é um tempo sozinho com ele e você, eu e Deus. Repita comigo, eu e Deus. É isso que nós precisamos, eu e Deus. Tempo para ouvir Deus, e depois de ouvir Deus, decidir por fazer a sua vontade. Eu inclusive já li um livro muito importante, olha, está vendo também, os livros são importantes, mas não é a experiência. Eu li a experiência dessa pessoa, seguinte título, ouvindo Deus e fazendo a sua vontade. Que não adianta nada também eu ouvir Deus e fazer a minha vontade. Quando Jesus buscou ouvir Deus lá no jardim de Getsemane, ele deixou bem claro que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Na última mensagem, na terça-feira, no Líderes de Vitória, eu compartilhei online com vocês acerca da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que comumente nós chamamos popularmente. Na oração do Pai Nosso, tem aquela parte que oramos dizendo o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que expressão fortíssima! E a vontade de Deus seja feita na terra como no céu a gente já sabe que já é feita mesmo. Mas na terra, isso quer dizer que nós estamos sujeitos, estamos decididos a nos submeter à sua governança. E quando Davi fala aqui acerca de Deus sobre isso, ele reconhece, ele diz: ó soberano Senhor. Só pode expressar desta forma, com tanta profundidade, quem realmente se dedicou em manter um relacionamento com Deus. E eu aprendo com Davi, queridos, que as nossas fragilidades e até as nossas quedas não nos impede de corrermos para os braços de Deus. Ao contrário, deve ser assim. Todas as vezes que falharmos, nós temos que correr para os pés dele. Nós temos que correr para o aconchego de Deus, para que ele possa nos proteger, nos acolher e nos socorrer. E foi isso que Davi fez. Quando ele ouviu a sentença pecaminosa que veio sobre ele de Natã, o profeta, esse mesmo que conversa com ele aqui no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, ele disse: eu pequei contra o Senhor, contra somente o Senhor eu pequei. Preciso de restauração. Sabe, queridos, quando nós buscamos o Senhor Deus nesse sentido, no tempo da nossa maior queda, ou do maior buraco que nós caímos nele, nós reconhecemos que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele considera-nos, mesmo não sendo nada nem ninguém. E foi isso que Davi experimentou de Deus. E eu creio que cada um de nós também, em nossa caminhada, nesses dias que são os dias da nossa vida tão difíceis, dias em que o mundo tenebroso nos pressiona,
Quando você corre para o Senhor, você tem uma experiência maravilhosa com Ele, de acolhida. Então veja bem, o nosso Deus é um Deus grande, porque Ele é um Deus acolhedor. Ele nos acolhe quando ninguém mais acolheria. Ele nos recebe quando todos rejeitam. Ele nos toma pelos braços quando ninguém mais quer se aproximar de nós. Quando Davi fala aqui acerca, desse conhecimento de Deus como, olha só, não há ninguém como tu. Não há ninguém tão especial quanto o Senhor. O momento desse reconhecimento do ser de Deus como qualificado, como o mais especial de todos, é porque Ele não faz acepção das pessoas. O pecado que cometemos pode ser muito, na nossa visão, grandioso, tão tenebroso que para muitas pessoas, inclusive, dizem assim: jamais perdoaria isso. Mas Deus diz: eu perdoo, pois o sangue vertido na cruz foi exatamente para esse momento. Penso que nós citamos constantemente na ceia do Senhor, 1 João capítulo 1, versículo 7, quando diz lá que o sangue é que nos purifica de todo o pecado. Quando nós andamos com Ele, quando nos aproximamos dEle, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo o pecado. Então veja bem que essa caminhada com o Senhor, quando essa busca pelo grandioso Deus, esse investimento em estarmos com o Senhor, essa corrida para os braços do Pai, vai levar-nos à vivência do que o livro do profeta Isaías narra, no Isaías capítulo 1, especialmente o verso 7, quando fala lá: ainda que os pecados sejam tão vermelhos, o Senhor Deus os torna brancos, limpos, brancos como a neve. Então, veja bem, olha como é importante conhecermos o Senhor e termos experiência com Ele. No momento da maior dor, no momento da maior derrota, da depressão pelo pecado, Ele diz: eu escolhi você, apesar de tudo. Você pode vir até mim. Porque, queridos, não é pelo nosso esforço, não é pela aprovação do nosso mérito, não é porque nós fazemos mais e melhor, nada disso. É porque o Senhor decidiu nos tornar justos pelo seu sacrifício na cruz. A justificação, portanto, é que abre-nos a oportunidade de entrar pela porta, de chegarmos diante do trono. E não só chegar diante do trono, mas conversar com o rei que está sentado sobre o trono. E quando fazemos isso, sabe o que acontece? Ele não mais se torna o rei longínquo, ou aquele que está muito alto, que é inalcançável. Não, ele está no trono, mas ao mesmo tempo, Ele nos acolhe como um pai. Não é como, quando falo pai aqui no sentido pleno, da palavra, como um pai acolhe, como os pais acolhem os filhos e os protegem. Para trazer afirmação poderosa acerca disso, no verso 23 do mesmo livro do profeta Samuel, o segundo livro, o capítulo 7, verso 23, Davi fala, aqui, transmite para aquele que escreve o quanto ele reconhece o que Deus fez por Israel. Israel não merecia, mas o Senhor escolheu Israel como um povo seu. Meus amados, por meio de Cristo, nós somos escolhidos como povo de Deus. Não é porque você é merecedor, merecedora, como eu acabei de dizer, mas é porque por meio de Cristo nós fomos, além de justificados, talhados como escolhidos também, como um povo separado.
Como diz as Escrituras, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Levante sua mão e diga assim: o Senhor me acolheu como exclusivo dele. Aleluia. Bênção isso, irmãos. Nós somos de Deus. Como diz Romanos capítulo 8, nada pode nos separar deste amor exclusivo dele para conosco. Esse grandioso Deus decidiu nos amar, apesar de nós, apesar de não significarmos nada. O mesmo Davi fala aqui, que ele não era nada, a sua família não era nada, mas Deus o tirou lá do curral, tirou lá do meio das ovelhas, decidiu colocá-lo no lugar grande que era o trono de Israel. Então, nós podemos, queridos, usufruir da grandiosidade de Deus. Não dá para ficarmos apenas tendo informações das pessoas que experimentam essa grandeza. Nós podemos ter uma experiência pessoal. No verso 29 do capítulo 7 do segundo livro do profeta Samuel, olha o que Davi fala ao Senhor em sua oração: agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Peguei essa parte final para alertar a você o quanto de benefício tem quando nós investimos em relacionamento com Deus. Não só a nós é dado o resultado dessa bênção, mas também a toda a nossa família. Nós queremos a nossa família muito abençoada por Deus. Queremos que nossos filhos, a nossa casa, esposo, esposa, irmãos, netos, toda ela seja abençoada. E exatamente pelo investimento que Davi fez ao Senhor, Deus prometeu a ele que haveria sempre vida em sua família. Haveria sempre um trono garantido para os seus. E é exatamente o que Deus em Cristo nos oferece, queridos. Nos oferece a vida no Senhor, eterna. Em João 10:10, a parte B do versículo, a palavra de Deus diz lá que Ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. É a promessa do trono de Deus para sempre, é a que nós recebemos, a vida eterna. E isso não é só para nós. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, sobre a promessa da salvação, ele diz: essa promessa diz respeito a vocês, diz respeito aos vossos filhos, diz a respeito a todos quantos estão longe, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa, portanto, ela é extensiva. Quando o carcereiro também tem aquela experiência com Deus pela vida de Paulo e Silas na prisão, quando ele estava para se matar, Paulo grita: não tire a sua vida, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ele reconhece a salvação na vida de Paulo e pergunta: o que eu preciso saber ou fazer para ser salvo? Paulo diz simplesmente: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa, tu e a tua família. Olha que lindo isso, queridos. Promessa de Deus para nós. Nós queremos, nós estamos buscando, nós queremos, mas eu preciso entrar diretamente no relacionamento com meu Deus. Eu preciso entrar no Santo do Santo, que hoje está acessível. Não há mais um véu
separando, pois no dia em que Cristo venceu a morte na cruz, no dia que Ele trouxe cativo, como diz as Escrituras, todo o cativeiro e nos deu liberdade, o véu do templo se rasgou. Não é apenas mais o sacerdote que entra para o templo sozinho com Deus, agora todos nós temos acesso liberado diretamente ao Santo dos Santos. Portanto, o Santo dos Santos é o lugar separado, secreto, onde nós vamos para falar direta e exclusivamente com o Senhor. Só vai experimentar o grandioso Deus quem se propõe a se dedicar ao soberano Deus. Portanto, para finalizar, você precisa querer, você precisa investir, pois Deus já está investindo tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele pode, e no tudo que Ele pode, não ficou nada de fora para tirar tempo para a sua vida. Que Deus multiplique essa palavra em seu coração. Por gentileza, vamos colocar de pé. Quero orar com você. Que decide ter experiência com o Senhor. Eu quero ter experiência marcante minha. Não quero ser contador de experiências, nem de testemunho de outras pessoas. Eu quero ter a minha experiência exclusiva com Deus. Põe a mão à altura do seu peito, por gentileza. Eu sei que Deus já está dando para você. Ele está te oportunizando essas chances. Mas chegou a hora de mais. Não é isso? Então oremos. Senhor, no nome de Jesus, ó grandioso Deus, Senhor que faz milagres, que traz a nós, ó Deus, acontecimentos e situações que aquele que busca o Senhor vê claramente que a mão do Senhor está estendida para abençoar. Deus do milagre, são curas, são portas abertas, são ações exclusivas e extraordinárias as que nós estamos vivendo. E o que nós queremos é mais, Senhor, porque o Senhor é infinito. Fortalece-nos, Senhor, em nossa fé, recobra-nos como filhos amados do Senhor, nessa exclusividade, no nome de Jesus, amém.